Olá, vamos para mais uma aula de história e vamos continuar sobre ditadura que a gente estava falando. A aula passada eu só passei atividade para vocês e agora eu vou explicar o conteúdo. Então, o que é uma ditadura? A ditadura é um regime político autoritário, então ele que manda, que limita os direitos políticos da população. Isso limita por esfera social. Então, depende do seu padrão de vida, é o direito político, se você vai ter ou não, certo? No Brasil, a partir de 1964, as Forças Armadas passaram a comandar o Brasil. E foi até 1985. Os presidentes que passaram nessa época foram Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. Esses todos militares, certo? Então, esses foram os presidentes militares que o Brasil teve. Qual a diferença de uma eleição normal para uma eleição militar? Uma eleição normal, todos nós, a partir de 18 anos, que é obrigatório, vamos votar. E nós escolhemos o nosso representante através do voto. Todo mundo, certo? Num regime militar, só vota a cúpula do exército. Então, quem está num nível bem acima no exército é que vai votar. As outras não votam. Então, olha a diferença. São pouquíssimas pessoas que votam na ditadura militar. O governo ditatorial, ele é marcado pela autoridade. Então, é um governo autoritário. Nessa época, foi criado o AI, que são atos institucionais. Esses atos institucionais, eles servem para quê? Para controlar a população. Então, nessa época, começou a censura. Então, a partir de agora, tudo que a televisão vai falar, tudo que o rádio vai falar, tem que passar por algumas pessoas. Essas pessoas vão ler, vão ver tudo que vai ser falado e aí solta no ar. Por exemplo, se um jornal publicasse alguma coisa contra o presidente, esse jornal, o dono do jornal ia ser penalizado por isso. Não podia. Você só podia falar, e é assim até hoje, tá? Em governos ditatoriais, tipo Cuba ainda é uma ditadura. Não militar, mas é uma ditadura socialista. Você não tem liberdade de expressão. Então, igual hoje que nós temos Facebook, redes sociais, que a gente posta tudo que a gente está sentindo, se fosse nessa época e a gente postasse alguma insatisfação com a política do Brasil, nós seríamos perseguidos. Então, não tinha liberdade de expressão, certo? E aqui na apostila ainda fala bem assim: muitos brasileiros que se opunham a essa situação foram perseguidos, exilados, torturados ou mortos pelos órgãos de repressão política militar, o que marcou um triste episódio na história do país. Então, isso não sou eu que estou falando, isso é o material. Ah, prof, mas alguém acha que a ditadura foi boa. É o que eu já falei. Para quem não era envolvido com política, às vezes nem percebeu a ditadura, porque o Brasil nessa época também viveu o chamado milagre econômico. Foi quando a economia do Brasil ficou muito boa. Economicamente o Brasil ficou bom. Só que as pessoas que eram ligadas a políticas, elas não tinham liberdade de expressão, certo? Outros países da América também passou pela ditadura, que é o chamado, aqui no Brasil também teve, que é o golpe militar. É quando o exército entra, porque como os Estados Unidos e a URSS estavam na Guerra Fria, Estados Unidos a favor do capitalismo
o RSS através, a favor do socialismo. Então, os Estados Unidos, ele mesmo incentivava os países, principalmente aqui da América, para que o exército entrasse e não deixasse o socialismo entrar. Então, vários outros países também tiveram esse golpe militar, aonde o exército simplesmente chega, tira a pessoa que está no poder enquanto presidente e ele toma o poder do país. Durante a década de 80, o Brasil passou por um processo de redemocratização. Então, vamos acabar com a ditadura e voltar com a democracia. E vamos voltar para a democracia. E aí eles começaram nesse processo e foi feita a Constituição de 1988. Dia 5 de outubro ela foi promulgada, então quer dizer que ela foi aceita e começou uma nova fase no Brasil, que é de volta à democracia brasileira. E a partir dela, o que é uma Constituição? A Constituição é a carta magna de um país. São todas as leis, tudo que nós devemos seguir naquele país. E aí tem os princípios fundamentais da Constituição. Igualdade jurídica. Então, a partir daí, todas as pessoas, todos os cidadãos brasileiros, eles passam a ser considerados iguais perante a lei. Independente se você é rico ou pobre, você vai ser considerado igual perante a lei. Subordinação de todas as leis. Ninguém é obrigado a fazer nada daquilo que ele não acha que é certo, que é os direitos que nós temos hoje. E que a liberdade de cada pessoa é definida por normas jurídicas. Então, na lei está escrito que eu não posso matar. Então, eu não vou matar, certo? Seria o ideal, né? Se todos cumprissem a lei. Na lei está escrito que você não pode roubar. Então, seria ótimo se ninguém roubasse. Então, isso é na lei. Liberdade de pensamento. Então, a partir de agora, eu posso pensar o que eu acho que é certo, o que é errado e expor essa minha ideia. Liberdade de crença religiosa. Então, eu posso ter a religião que eu acho que é correta e ninguém tem que se intrometer. E liberdade de expressão. A partir de agora, eu posso me expressar. E eu não vou ser penalizada pelas minhas ideias, pelos meus pensamentos, pelo que eu acho das coisas. É o direito de ir e vir. Então, a Constituição. Outra coisa que a Constituição também rege e que muitos de nós até hoje não fazemos. Ela repudia o racismo. E você pode ser preso se você cometer racismo e essa pessoa levar você para um processo e tudo mais, você pode ser preso por isso. Então, a Constituição brasileira, ela repudia o racismo. Então, ela é totalmente contra o racismo. Outra coisa que ela fez também foi os remanescentes quilombolas. No Brasil, tinha muito quilombo. E essas terras, que era onde os negros ficavam escondidos, elas passaram a pertencer às pessoas. E aí, quando fez a Constituição de 1988, os quilombolas, aquelas terras que antes pertenciam aos quilombolas, voltaram a pertencer a eles. Então, eles podiam voltar a morar nos quilombos. As reservas indígenas também foram legalizadas nessa época da Constituição. E a mulher? Até então, só o homem podia votar. A mulher não votava. Então, era considerado cidadão praticamente o homem, porque de voto quem tinha direito era o homem e a mulher não. Na década de 30, a mulher passou a ter direito ao voto e passou a não ter mais distinção de sexo. Por quê? Porque isso acontece até hoje em algumas situações, tá, gente? Mas era assim, um emprego.
a mesma função para o homem e para a mulher. O homem ia ganhar mais. A mulher ia fazer o mesmo papel do homem, mas o homem ia ganhar mais. Pela lei, isso foi vetado, mas não aconteceu durante muito tempo. Garantia a isonomia jurídica da mulher. O que seria isso? Que a mulher teria os mesmos direitos que os homens. E que ela passou a ter direito à licença maternidade, porque ela não tinha, quando ela engravidava e ela trabalhava, ela podia ser mandada embora, a partir daí não podia mais, ela tinha uma segurança. Hoje, se uma mulher engravida, ela não pode ser mandada embora, e ela tem 4 meses de licença, ou 6 meses, se ela for funcionária pública, e ela ainda tem mais, se eu não me engano, 4 ou 6 meses de garantia que ela não pode ser mandada embora. Então, isso ajudou muito para as mulheres. As leis, a questão da agressão da mulher. Hoje, se uma mulher for agredida e ela denunciar, o homem que agrediu vai pagar pelo que ele fez. Porém, ela precisa denunciar. Se isso não acontece, a lei também não pode fazer nada. Antes, a mulher, ela era agredida e não ia acontecer nada com o homem, porque era uma coisa normal. Quem mandava era o homem, e se ele achava que ele queria bater ou que ele podia bater, ele faria. Então, a partir da década de 30, os direitos das mulheres aumentou consideravelmente, né? Então, ela passou a votar, ela passou a ter direito à maternidade, ela passou a ter direito jurídico igual a do homem. Então, assim, a partir da década de 30, a situação da mulher melhorou muito, ok? Beijo, gente, até a próxima.